Pessoal, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos pela presença, pela confiança, lembrá-los que nós acompanhamos durante todo o dia, tanto aqui no YouTube como em nossos canais, no Twitter e no Telegram, fatos que tornam o dia 7 de outubro de 2023 um dia que certamente terá lugar na história em função de sua dimensão. Fatos muito importantes e muito relevantes que nós recapitularemos na sequência com muitas atualizações, inclusive traçando alguns cenários sob o ponto de vista de perspectiva. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos vocês, aqueles que não estão inscritos em nosso canal, que façam suas inscrições, aqueles que já estão inscritos, que confiram se as inscrições seguem vigentes e também nos referenciem, por gentileza, em relação à qualidade da transmissão, som e imagem. Senhores, na manhã desse sábado, nós somos surpreendidos ao acordar aqui no Brasil com uma infiltração em massa de grupos palestinos contra Israel e contra objetivos, inclusive, militares, mas também assentamentos civis e outros objetivos dentro do Estado de Israel, com números conflitantes, mas pelo menos 250 israelenses mortos, segundo a mídia israelense informa, segundo a maioria dos veículos de mídia israelense, como o jornal Haaretz, o jornal Jerusalém Post e suas edições digitais, informam mais de 1.000 feridos, uma série de civis e soldados que são mantidos como prisioneiros do Hamas e de outros grupos palestinos, como a Jihad Islâmica, e também a notícia de muitos desaparecidos, dentre eles 2 brasileiros. Dentre esses desaparecidos, há pelo menos, segundo o Itamaraty, 2 brasileiros que se encontram neste momento desaparecidos e não têm a referência de suas localizações dadas ao conhecimento das autoridades. Então, é uma situação que leva o dia 7 de outubro de 2023 às páginas da história, certamente. Um grande avanço de grupos de membros de diversas organizações palestinas em direção ao território israelense, em direção a assentamentos, em direção a objetivos militares, delegacias de polícia, como a de Sderot, por exemplo, e, naturalmente, as imagens são muito fortes. Nesta live, nós não compartilharemos imagens dos fatos. Por quê? Porque certamente nós seríamos sancionados pela plataforma. Mas quero dizer a todos vocês que muitíssimas imagens desses eventos se encontram nos nossos canais do Telegram e do Twitter, cujos links estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que muitas das imagens que estão expostas no Telegram são imagens sensíveis para públicos naturalmente maiores e que não tenham aí suscetibilidade a imagens gráficas, chocantes, imagens pesadas. Então, quero dizer aos senhores que também durante esse sábado houve ataques retaliatórios. Existem ataques retaliatórios, inclusive em curso, a partir do mar, de terra e de ar, levados a cabo por Israel, contra edifícios dentro da faixa de Gaza, inclusive contra um edifício referência no centro da faixa de Gaza, que é utilizado, ou sempre foi utilizado, pela mídia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em manifestação pública, agora há pouco, pediu à população de Gaza que saia o mais rapidamente possível da faixa de Gaza. O que naturalmente gera preocupações em razão de que nós temos em Gaza uma população de mais de 2 milhões de pessoas e que naturalmente não podem sair em direção nem a Israel nem ao mar. Teriam que buscar algum tipo de abrigo no Egito. E a gente sabe das implicações também políticas, das dificuldades que existem em relação ao cerco na faixa de Gaza. Neste momento, senhores, a fala do primeiro-ministro israelense vai em linha com a destituição, ou pelo menos com a tentativa militar da destituição do grupo Hamas do comando da faixa de Gaza. Ao contrário das oportunidades anteriores, onde conflitos aconteceram entre israelenses e palestinos, mas algum tipo de cessar-fogo de compromisso foi estabelecido, ainda que com uma paz tensa, desta feita, em função das declarações de autoridades em Israel, muito provavelmente Israel buscará a situação de banimento do grupo Hamas do controle da faixa de Gaza. Se conseguirá ou não, é outra situação que nós precisaremos observar aí nos próximos momentos, nas próximas horas, nos próximos dias. Nos parece que esse ataque de hoje
foi um ataque planejado há muito tempo, uma vez que ele teve a condição de utilizar grupos que desembarcaram por lanchas, grupos que desembarcaram, inclusive com a utilização de parapentes, drones, grupos que vieram por terra, grupos que saíram de túneis administrados pelos grupos palestinos da faixa de Gaza. O ataque não foi desfechado única e exclusivamente pelo grupo Hamas. Estiveram presentes outros grupos palestinos em coordenação, uma vez que, inclusive, uma série de soldados e civis israelenses que estão nesse momento em poder dos palestinos, segundo declarações oficiais, estariam em poder do grupo Jihad Islâmico. Então, essas declarações, nesse momento, nos fazem acreditar que nós temos uma ação coordenada, planejada durante meses. É possível que haja uma presença estatal de algum Estado nacional, nós podemos especular, mas é possível que haja, sim, a presença de um Estado na direção destes ataques, uma vez que eles nos parecem bastante bem planejados, bastante bem coordenados, e até certo ponto, sob o ponto de vista da sua questão, no que tange a análise militar dos fatos, bem-sucedidos. Bem-sucedidos por quê? Porque eles conseguiram capturar uma série de oficiais israelenses, capturar uma série de soldados, uma série de civis, mataram muita gente, e nesse contexto, inclusive comandantes de brigadas de elite israelenses, já há informações oficiais, também foram vítimas, também foram mortos, outros capturados, numa situação que é sem precedentes. Nós não podemos, na realidade, comparar esta situação com nada que nós tenhamos visto nos conflitos anteriores entre árabes e israelenses, nem em 2006, na questão entre o Hezbollah e Israel, nem nas guerras de 67, na guerra de 73, ou mesmo no período dos conflitos no Líbano, ali por volta do início da década de 80. Desta feita, as perdas israelenses, elas são muito maiores do que foram em qualquer outra destas circunstâncias, apenas em poucas horas. Inclusive, esse ataque que foi de terra, de ar e de mar contra objetivos na fronteira com Gaza, ele também atingiu também outras regiões com lançamento de mísseis e foguetes, milhares de mísseis e foguetes lançados concomitantemente. Destruição de tanques, destruição de material de artilharia, captura de alguns tanques, captura de alguns blindados, captura de alguns jipes do exército israelense. Realmente foi uma situação que surpreendeu a todos, pela dimensão, pelo êxito, pela força das imagens que circulam nas redes sociais. Realmente é uma situação bastante atípica, e eu diria que acordei nesse sábado bastante surpreendido pela dimensão deste ataque.